A brucelose é um problema crônico, basicamente em todo o país. E preocupado com essa doença, que afeta principalmente o rebanho bovino leiteiro, o Fundepec resolveu fazer uma reunião técnica onde estão presentes o pessoal do Ministério da Agricultura, entidades de revendedores de produtos veterinários do estado de Goiás, enfim, todo o setor que tem alguma ligação com a pecuária está presente aqui hoje. Então, o Fundepec, juntamente com o Ministério da Agricultura e também com a Agrodefesa, resolveram fazer essa reunião técnica para tentar buscar uma solução para esse problema crônico que não está só no estado de Goiás, mas sim no Brasil todo e gera enormes prejuízos, não só aos produtores, como também para o setor produtivo brasileiro. Bom, o princípio que nós fizemos esse evento foi justamente esse aí, de unir as entidades públicas e privadas. O Fundepec é uma entidade privada. E quem faz esse controle de brucelose é a Secretaria de Agricultura, através da Agrodefesa, e o Ministério da Agricultura. O executor é a Agrodefesa. O produtor tem de saber que a razão maior dele colocar um produto no mercado, ele tem que colocar produto de qualidade. Pensando nisso e preocupado com os índices vacinais de hoje para a brucelose, estamos dando esse pontapé inicial para que todos nós unimos para que possamos atingir os objetivos de um índice vacinal e saúde, tanto animal como humana, pois a brucelose é uma doença que ataca tanto o ser humano como o ser animal. E a preocupação que nós temos maior hoje é que o produtor não vacina porque não tem vacinador. Não vacina porque não tem vacina disponível. Sim, hoje nós temos vacina tanto para animais até 8 meses, como animais acima de 8 meses, chamada vacina RB51. E a preocupação é que possamos fazer com que o produtor chegue a você um vacinador, um médico veterinário habilitado. Para isso, nós temos de treinar mais pessoas e a proposta é que tenhamos o Senar Goiás, através da sua equipe, os sindicatos rurais, todos envolvidos para um treinamento maior, para que o produtor possa chegar à sua idade vacinal da bezerra de 3 a 8 meses e ter um profissional habilitado para isso. Bom, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural entrega para você, produtor que está nos ouvindo, um leque enorme de capacitações e olhando para a questão da brucelose, né, e para todas as doenças, todas as questões sanitárias relativas à bovinocultura, a gente pode reforçar algumas questões, sabe, Toninho? Primeiramente, nosso programa de assistência técnica e gerencial, que já atende aí diversas localidades, para o pessoal que está nos ouvindo entender, nós temos mais de 300 grupos formados, né? Cada grupo com aproximadamente 30 produtores. Então dá para saber um pouquinho, né, da dinâmica e da extensão territorial que a gente atende hoje, especificamente com bovinocultura, corte e leite, né? Mas também ressaltar os nossos treinamentos. Executamos em 2025 mais de 360 treinamentos olhando apenas para a bovinocultura leiteira, isso fora o nosso programa específico, olhando para essa área, que é o nosso programa de gestão da pecuária leiteira, que é o PGPL, e especificamente para a pauta sanitária aqui da vacinação, lembrar a todos de casa que o Senar disponibiliza gratuitamente o treinamento bovinocultura vacinação, que fala de todas as pautas de vacinação, inclusive a brucelose, né, explicando como fazer, lembrando que o Senar tem aquela meta, né, de ter a nossa metodologia, que é aprender a fazer fazendo. Executamos mais de 67 turmas em 2025, e esse treinamento pode ser solicitado aí no seu município, em qualquer localidade, em qualquer um dos 246 municípios do estado de Goiás. Basta procurar o Sindicato Rural. Gratuito. Completamente gratuito, com os melhores profissionais do mercado para capacitar você, produtor, você, trabalhador rural, você, médico veterinário, que quer entender um pouquinho mais sobre esse processo, sobre como a gente pode fortalecer a saúde animal no estado de Goiás. Não só brucelose, mas como também outros problemas. Todos os outros problemas, discutir a fitose, discutir clostridiose, discutir vermifugações, tuberculose, enfim, tudo aquilo que envolve a saúde animal no estado de Goiás. O Senar está aqui para ajudar o produtor. Bom, a Agrodefesa tem feito um investimento muito grande em relação ao sistema
de controle, tanto da vacinação quanto do exame. Mas, além disso, a gente tem incrementado também as nossas ações de fiscalização. A ação de fiscalização nos estabelecimentos que fazem o comércio das vacinas, nos estabelecimentos de leilões, para exigir que só entre para dentro desses estabelecimentos animais que estejam vacinados, e também na própria vigilância nas propriedades, exigindo a vacinação dentro do período vacinal de 3 a 8 meses e informando sobre a possibilidade de corrigir a vacinação caso tenha perdido esse período. Então, o trabalho da Agrodefesa tem sido intenso para melhorar esses índices e a gente tem tido resultados muito positivos. Bom, quem faz a vacinação contra a brucelose é um especialista, ou seja, um médico veterinário. O estado de Goiás hoje tem veterinários suficientes para cobrir o rebanho bovino do estado? Hoje existem mais de 1.500 médicos veterinários que são habilitados para fazer essa vacinação. E, além disso, o próprio programa sanitário autoriza que esses médicos veterinários capacitem vacinadores para serem auxiliares dessa vacinação. Então, hoje a gente tem um número que pode atender. Obviamente, em algumas regiões, a gente tem que fazer um trabalho de incentivo. A gente tem que fazer um trabalho de incentivo para que mais profissionais façam a adesão a esse programa e seja um elo muito importante aí do Serviço de Defesa Agropecuária do nosso país. Está faltando, ou o que está faltando, para que isso se concretize? Eu acho que falta sensibilização mesmo. Eu acho que os médicos veterinários precisam ser sensibilizados da importância dessa doença para o contexto de saúde, né, da nossa população, mas também entender que isso é uma fonte de trabalho que ele pode investir, trabalhando com responsabilidade e entregando um serviço de excelência para a sociedade. O Ministério, haja vista ter um programa nacional de controle e erradicação da brucelose e tuberculose, nós aqui em Goiás temos agido de forma conjunta com várias instituições, representantes do setor e do setor público também do Estado, como a Agrodefesa, a Agência Goiana de Defesa Agropecuária, justamente no desenvolvimento de ações para diminuir o índice de prevalência da doença, no caso brucelose, que é o tema aqui dessa reunião, no rebanho estadual, e também, obviamente, aumentar o índice de vacinação, né, de imunização do rebanho. Então nós temos hoje aqui, como foi discutido, né, um problema, um desafio a ser superado, que é a comunicação direto aos produtores, a comunicação local. Então nós estamos aqui traçando estratégias, planejando ações de comunicação justamente para poder controlar essa doença, no caso que é a brucelose, que é uma zoonose, ou seja, que é uma preocupação de saúde pública. Bom, e quais são os resultados que vocês têm obtido até agora? Então, houve um aumento, né, no índice vacinal em razão de um plano de ação desenvolvido pela Agrodefesa, através do sistema de defesa agropecuária que eles têm, o sistema digital do SIDAGO. Então, assim, juntamente com o Ministério da Agricultura, que fez algumas auditorias e algumas diretrizes relacionadas ao nível que a gente gostaria de atingir 80%, né, do índice vacinal. Então a Agrodefesa conquistou esse aumento, houve aí um aumento de aproximadamente quase que 20% no índice vacinal. Então a nossa intenção é justamente apoiar, está trabalhando, o Ministério tem total interesse, né, no âmbito da defesa agropecuária de estar controlando essa doença, e a gente sabe que a questão da erradicação é um pouco mais desafiador, mas o controle é necessário investir e trabalhar para que seja cada vez mais efetivo para a brucelose. A gente tem que reconhecer que Goiás tem uma situação bem positiva nessa questão, quer dizer, temos um índice vacinal bom, satisfatório, mas nós queremos aumentar esse índice, né? Chegar perto dos 100%, se possível 100%. Então a pesquisa procurou identificar junto aos produtores rurais, aos pecuaristas, aqueles pontos que entravam, que dificultam a vacinação. E nós sabemos que a vacinação de brucelose ela é mais complicada, porque normalmente é feita por médicos veterinários, e isso aumenta o custo para o produtor, né?
E temos também muitos produtores, que são pequenos produtores e que têm uma condição de maior dificuldade em fazer essa vacinação. Então, a pesquisa levantou alguns pontos de preocupação e é por essa razão que o Fundepec convidou as principais entidades do setor público e do setor privado para que, de forma conjunta, a gente consiga, ao identificar os problemas, buscar as soluções visando facilitar a vida dos produtores, dos veterinários e, em consequência, melhorar os índices vacinais em Goiás. A brucelose, então, preocupa? Toda doença é preocupante, né? O Fundepec atua na parte de sanidade, tem a aftosa, que embora não tenha vacinação, mas tem a necessidade da vigilância, porque se trata de um vírus. Tem a brucelose e futuramente também nós vamos começar a trabalhar na parte da tuberculose. Nos outros segmentos, em suínos, o Fundepec também atua com doenças e também na parte de avicultura temos uma atuação bem presente. Bom, que recado você dá ao setor produtivo hoje? Olha, um recado positivo, nós temos um sistema de defesa bem robusto em Goiás e no Brasil também. O Brasil avançou muito nos últimos anos, nas últimas décadas. E um recado de confiança que tem entidades públicas e também o setor privado está atento para que a nossa produção seja protegida e o produtor consiga produzir sem prejuízos, né, das melhores condições possíveis. Todo o rebanho, né, prioritariamente a vacinação das fêmeas, tanto no gado de leite quanto no gado de corte, na idade vacinal de 3 a 8 meses, principalmente, e ter atenção para que esse prazo não se perca, né, para a doença não se instalar e começar a causar prejuízo. A reunião aqui no Fundepec terminou assim de uma forma positiva. Várias entidades comentaram, cada uma deu a sua opinião, mas a verdade é o seguinte: a brucelose é um problema sério, e muito sério, não só para o gado de leite, quanto para o gado de corte. E dentro de pouco tempo, essa solução desse grupo de trabalho que o Fundepec conseguiu reunir aqui, pode ter certeza absoluta que vão arrumar uma solução para esse problema. Agora, o produtor também, ele tem que fazer a sua parte. A gente sabe que a cada dia que passa a situação está mais difícil, a margem diminuiu e diminuiu muito, mas queira ou não, quem quiser continuar na atividade vai ter que seguir todos os protocolos que o Ministério da Agricultura, que, vamos dizer assim, de maneira geral, não é o Ministério, é a sociedade está exigindo de um produto de qualidade e também preservando a vida do produtor rural, porque a brucelose é uma zoonose e ataca, vamos dizer, o ser humano. Então é um problema sério que precisa ser resolvido.